Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do combate ao superendividamento de consumidores no país, uma preocupação constante do CNJ. A iniciativa mais recente vai promover a capacitação de quem trabalha nos PROCONs para facilitar a renegociação de dívidas das pessoas superendividadas. As pesquisas mais recentes indicam que 67 milhões de brasileiros estão superendividados, ou seja, devem muito mais do que são capazes de pagar. Os valores por pessoa giram em torno de R$ 4.200. Foi por isso que o CNJ e o governo federal assinaram um acordo para capacitar funcionários de PROCONs de todo o país. Eles vão usar a conciliação para buscar a solução dos conflitos entre devedores e credores. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, diz que esse esforço conjunto cumpre um princípio importante da Constituição. A assinatura desses dois acordos hoje mostram que nós estamos, não obstante a salutar, importante separação entre os poderes, nós estamos aqui prestigiando a harmonia entre os dois poderes. A pessoa superendividada é aquela que se enquadra em ao menos dois dos seguintes critérios: comprometimento de mais da metade da renda com dívidas, renda disponível depois do pagamento das dívidas abaixo do limite da pobreza, ter acesso a 3 modalidades de crédito: pessoal, cartão rotativo e cheque especial, e atraso de mais de 90 dias nos pagamentos. Quem tem o crédito recuperado, claro, é o maior beneficiado, pode voltar a comprar. Mas isso é bom também para a indústria e para o comércio, que voltam a faturar e a gerar empregos, como lembra o ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça. Então, o atendimento direto nosso nesses Sejuscs e nos PROCONs, com mais de 3.000 instalados pelo interior do Brasil, não é? É realmente atingir essa camada mais singela da população. Mas, indiretamente, nós atingimos todo o setor produtivo, todo o sistema, praticamente. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com André Perin Schmidt Neto, integrante da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil e também coordenador do projeto de extensão Balcão do Consumidor do PROCON da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Converso ainda com Vitor Hugo Amaral, diretor do Departamento de Proteção do Direito do Consumidor do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E ainda Gabriel Coura, juiz e coordenador do Sejusc Super, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O Sejusc Super é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Superendividados. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma questão para o doutor Vitor. Eu pediria que o senhor nos falasse sobre a gravidade desse problema no Brasil. Nós temos recentemente, principalmente depois da pandemia, um agravamento na situação de endividamento e superendividamento no país, né? Estima-se que os índices sejam superiores a 80% das famílias que estão na situação de endividadas e que levam a situação também, em muitas delas, de superendividamento, né? Os índices já chegaram a 82% da população economicamente ativa na condição de endividado. Nós vamos fazer a distinção entre endividamento e superendividamento, e nós temos os índices atualizados, uma média de 78,4% da população. Então, é extremamente da população economicamente ativa. É uma situação de extrema gravidade, né? Nós apontamos aqui uma preocupação de política pública, porque quando se fala de endividamento, de superendividamento, nós falamos também de exclusão das pessoas da sociedade de consumo e também da possibilidade de arcar, de pagar com serviços e produtos de necessidades básicas, né? Nós falamos aqui de moradia, falamos de saúde, de alimentação, de escola, né? de estudo no modo geral. Então, uma situação bastante preocupante que exige a atuação
da sociedade no modo geral, do mercado financeiro e também do governo, né? Seja pelo Poder Executivo municipal, estadual e federal aqui pela Senacom, que a gente tenha ações efetivas de prevenção e tratamento do superendividamento. Doutor Gabriel, o senhor coordena o SEJUSC do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Relembrando, o SEJUSC é aquele órgão que ajuda a negociar a dívida dos superendividados. E justamente a negociação, a conciliação é a estratégia eleita pelo CNJ para combater o problema. Como é que funciona isso exatamente? Por que a conciliação, a negociação são a melhor alternativa? E aqui é importante dizer que o Brasil ele é bem atrasado em termos de legislação. Estados Unidos já tem uma legislação para enfrentar o superendividamento do século passado. França já tem um sistema bastante robusto. Então, os acadêmicos, acadêmicas, é importante destacar que a construção acadêmica do superendividamento ela tem uma participação feminina muito forte. A professora Cláudia Lima Marques, Karen Betorcello, Clarissa, que são os grandes nomes do tema. Foi se identificando que a experiência internacional ela utilizava da conciliação, ela tinha na conciliação seu ponto forte. E por quê? Porque a ideia de superação do superendividamento é, sobretudo, promover uma adequação das dívidas ao orçamento. Nós temos diversas dívidas e apenas um orçamento para quitar essa multiplicidade de credores. Então, qual que é a melhor solução? É que essas diversas dívidas sejam consolidadas em um plano de pagamento único e esse plano de pagamento ele se amolde ao orçamento familiar. E como construir esse plano de pagamento? É pela conciliação. A melhor pessoa, a pessoa mais habilitada para saber o que cabe no seu orçamento, o que ele pode dispor para pagar de suas dívidas, é o próprio consumidor ou consumidora superendividada. E essa construção, em conjunto com os credores e de forma global, é aquela que certamente encontrará a solução mais personalizada para o caso concreto. E o SEJUSC atua nisso, não só na etapa da conciliação em si, mas na preparação do consumidor para que ele participe da conciliação da forma mais consciente possível. Então, o SEJUSC ele é solução de conflitos e cidadania. Então, nós promovemos também atividades de educação financeira, atividades de acompanhamento psicossocial e jurídico, para que o consumidor chegue na mesa de audiência em condições de igualdade para negociar com seus credores. Doutor André, recentemente houve a assinatura de um convênio com o Ministério da Justiça para promover a capacitação de funcionários dos PROCONs Brasil afora, de forma a facilitar a negociação, a azeitar a máquina e permitir que essas pessoas se habilitem para fazer a melhor negociação possível. O senhor coordena o PROCON da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Qual é a importância de se capacitar essas pessoas? E aproveite e nos explique como é que funciona na prática a negociação no PROCON lá no Rio Grande do Sul. A legislação brasileira ela foi elaborada de modo a que haja duas fases. E a primeira dela é composta por uma audiência de conciliação que permite a reunião de todos os credores e a elaboração de um plano de pagamento que caiba no bolso desse devedor superendividado e, desse modo, ele possa ir pagando em parcelas e quite a sua dívida em um determinado período de tempo. Então, esse superendividado vai, assim, organizar a sua saúde financeira. A ideia central é atuar de modo a que esse superendividado resguarde uma parcela para um mínimo existencial, né? Aquilo que a lei francesa chama de reste à vivre, que é um mínimo para medicamentos, alimentos, transporte, um mínimo para uma vida digna, e o restante, aquilo que sobra, é o que vai ser fracionado para pagar esse montante da dívida num plano de pagamento, né? E nesse período de em torno de 5 anos, que é o máximo que a lei permite para elaborar esse plano de pagamento, o devedor vai pagar em parcelas os seus credores, né? Então, a ideia é capacitar esses alunos ou nos PROCONs, os servidores,
para que trabalhos como o que o Sejusc faz possam trazer planos de pagamento que deem efetividade a essa legislação que há muitos anos tenta que, de fato, esses superendividados possam ter a sua saúde financeira resgatada, né? Doutor Vitor, a melhora do desempenho da economia brasileira certamente favorece a solução do problema, mas certamente, por outro lado, não é a solução completa e final. Porque mesmo economias de pleno emprego, talvez, com salários em patamares mais altos do que a economia brasileira, o problema existe, né? Qual é a estratégia do governo federal para tratar dessa questão, além da negociação que nós estamos conversando aqui? Qual é a estratégia do governo federal, do Ministério da Justiça? A Secretaria Nacional do Consumidor, ela tem tratado o tema como um tema prioritário. Nós lançamos o que nós chamamos de Sistema Nacional Permanente de Prevenção e Tratamento do Superendividamento. Que nós não podemos ter um tempo, um momento estanque para tratar o assunto. Ele tem que ser permanente, ele tem que ser contínuo. E isso envolve não só ações de educação financeira, mas uma política efetiva de redução de juros, né? Uma política efetiva de não mais assédio de consumo e oferta de crédito para quem não tenha condições de fazer o pagamento, tá? Mas antes de tudo, né, são duas situações, é uma situação de prevenção, uma situação de política pública nesse sentido. Então, a Senacom tem liderado esse movimento e nós temos uma série de ações. Nós lançamos o ano passado a primeira edição do Renegocia, que é um multirão de negociação de dívidas, diferente dos multirões anteriores, porque agora eles são monitorados e mediados pelos PROCONs, né? A Senacom assinou também na semana passada um convênio com o Conselho Nacional de Justiça para a implementação de um curso de formação de mediadores que atuarão nos PROCONs e nos Sejuscs de todo o país, né? Mediadores especializados em conflitos oriundos de consumo de crédito. Além disso, nós temos também um programa que vai ser lançado específico para atendimento a mulheres superendividadas, que é um dado também já, uma questão estatística do número de mulheres que são chefes de família e se encontram na condição de superendividamento. Então, nós temos várias ações, né, que estão sendo organizadas, coordenadas pela Secretaria Nacional do Consumidor, mas nós precisamos entender que nós estamos dentro de um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que envolve universidades, que envolvem PROCONs, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria, né? E agora, com a atualização do Código de Defesa do Consumidor, a criação dos Núcleos de Atendimento a Superendividados, os NAS, que foi talvez o grande feito da Senacom. No ano passado, nós lançamos um edital e nós, com esse edital, ele tinha um valor de 20 milhões de reais para contemplar a criação, a implementação e o aperfeiçoamento de núcleos de atendimento a superendividados, né? Então, essas são as nossas ações até o momento. Doutor Gabriel, o CNJ recomendou a todos os tribunais do país que criem o seu Sejusc, o Centro de Solução de Conflitos e Cidadania. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem um Sejusc consolidado já, o senhor coordena esse trabalho. Eu pediria que o senhor nos explicasse como é que se monta um Sejusc desse. É complicado? Como é que os tribunais devem agir? Mas vou pedir que o senhor explique daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Link CNJ faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos do combate ao superendividamento de consumidores no país, uma preocupação constante do CNJ. Para discutir o assunto, os nossos convidados são André Perim Schmidt Neto, integrante da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, também coordenador do projeto de extensão Balcão do Consumidor do PROCON da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Conversamos também com Vitor Hugo Amaral, diretor do Departamento de Proteção do Direito do Consumidor do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E ainda Gabriel Coura, juiz e coordenador do Sejusc Super do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Doutor Gabriel, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para o senhor abordar agora. Eu pedi que o senhor nos explicasse como é que se forma um Sejusc. A formação desse Sejusc, a criação em tribunais de todo o país, é uma recomendação do CNJ e o tribunal ao qual o senhor pertence tem um Sejusc bem estruturado, já maduro, vamos dizer assim. Como é que se forma? É complicado? É demorado? Qual é o processo? Sejusc é uma unidade do Poder Judiciário que é composta por mediadores e mediadoras devidamente formados e capacitados para realizar as sessões de mediação e conciliação. Então, o principal desafio na construção do Sejusc é a questão dos recursos humanos, recrutar essas pessoas e capacitar essas pessoas. E no tema do superendividamento, esse problema ele é agravado, digamos assim, porque a mediação de uma audiência de superendividamento ela traz alguns desafios que nós não temos em mediações normais. Então, a própria linguagem da audiência ela é diferenciada. Então, nós estamos ali tratando de juros compostos, spread bancário, saldo devedor. Várias vezes os bancos trazem para a mesa de negociação contexto com taxa Selic, taxa básica de juros, e os mediadores devem estar preparados para lidar com essa linguagem e traduzi-la para o consumidor. Nesse contexto, iniciativas como a do Ministério da Justiça e em parceria com o CNJ, de disponibilizar capacitação para os mediadores e mediadoras, ela é essencial, dado que ele fornece essa qualificação especializada. E veja, essa qualificação não é só econômica, porque a mediação do superendividamento, ela também traz um aspecto psicológico muito forte. O endividamento é algo que causa uma sobrecarga emocional muito grande na pessoa, e não é incomum que a situação de superendividamento não seja conhecida pela família, apenas a pessoa que está na administração das finanças tem conhecimento disso. Então, o mediador tem que saber lidar com essas questões durante a audiência. Então, esse é o grande desafio de se construir um Sejusc superendividado, digamos assim. Doutor André, como é que funciona na prática uma mesa de negociação como essa? Como é que o consumidor recebe isso tudo? Que resultados práticos no PROCON do Rio Grande do Sul tem se obtido? Quem aparece buscando esses problemas, muitas vezes aposentados, pensionistas, eles chegam com os papéis que mostram as dívidas e numa primeira conversa, num primeiro contato, a tentativa é, por meio dos números, identificar quais são os credores, quais são os montantes devidos, e depois de uma conversa um pouco mais profunda, se começa a perceber que mais do que aquelas dívidas, aquela pessoa também não tem saneamento, aquela pessoa também não tem muitos das necessidades básicas que uma pessoa precisaria para garantir o mínimo existencial. Aliás, o mínimo existencial é outro problema para a efetividade da legislação, porque a lei de 2021 fala que para ser superendividado deve ser afetado o mínimo existencial. E o decreto presidencial, que antes falava em R$400, hoje fala em R$600, não é suficiente, não é? Porque R$600 a gente sabe que não assegura o mínimo existencial a ninguém. Muitas vezes aparece ali no balcão do consumidor um superendividado que tem uma pensão de R$600 e isso já seria o mínimo existencial dele. Então já tá comprometido o mínimo existencial com a pensão. E aí como é que a gente assegura os medicamentos, o alimento, né, o transporte? Então, é muito, muito difícil quando se busca por decreto enrijecer o mínimo existencial, quando, na verdade, a gente sabe que esse é um conceito jurídico indeterminado. Então, o que eu quero dizer é que o superendividamento é um drama humano e o mínimo existencial é um conceito aberto e individualizado que só pode ser visto a partir de um contato humano.
Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação de André Perin Schmidt Neto, integrante da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, também coordenador do projeto de extensão Balcão do Consumidor do PROCON da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ainda Vitor Hugo Amaral, diretor do Departamento de Proteção do Direito do Consumidor do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E também Gabriel Coura, juiz e coordenador do Sejusc Super do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Muito obrigado mais uma vez. E agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O CNJ entregou o prêmio Responsabilidade Social e Promoção da Dignidade a instituições e tribunais vencedores em 4 categorias. Um dos destaques é o projeto Cidadania, Democracia e Justiça aos Povos Originários, feito pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Com esse trabalho, o tribunal prioriza as demandas das comunidades indígenas e leva em conta a cultura, o território e os direitos de cada povo. O plenário do CNJ decidiu afastar das funções e abrir processo administrativo disciplinar contra juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de Boa Vista, em Roraima. Ele teria favorecido a tramitação irregular de demandas sobre procedimentos médicos judicializados. As decisões geraram impacto nos cofres públicos. O CNJ e o INSS preparam a automatização dos benefícios previdenciários determinados por decisões judiciais. Isso vai agilizar a tramitação de processos e o pagamento de benefícios, além de reduzir as multas ao INSS pela demora no cumprimento de ordens judiciais. O sistema entra em operação em junho. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Hoje começamos o CNJ nas redes com uma ótima notícia para os concurseiros de plantão. Saiu o edital do concurso do CNJ. As vagas são para os cargos de analista e técnico judiciário. O edital prevê reserva de vagas para candidatos negros, PCDs e indígenas. Para saber mais informações, acesse nosso perfil nas redes. Provavelmente você já viveu isso nas redes sociais ou passou por essa situação, onde uma loja publica um produto ou serviço sem o preço e quando você pergunta o valor, pedem para entrar em contato por direct. O que muita gente não sabe é que esse tipo de prática não é permitida. Por lei, as informações sobre o produto devem estar claras, legíveis e de fácil acesso ao consumidor. Caso a empresa se recuse a informar o valor do post, você pode procurar o PROCON na sua região. Agora, quem deseja ser um doador de órgãos pode manifestar e formalizar sua vontade por meio de um documento oficial feito digitalmente em qualquer cartório de notas do Brasil. Seja vida na vida de alguém e participe da campanha Um Só Coração. Confira o passo a passo nas nossas redes. Para saber mais informações sobre o Judiciário e entender sobre os seus direitos, acompanhe o CNJ nas redes sociais e também no canal no WhatsApp. Até semana que vem. É hora do quadro Por Dentro do CNJ. Vamos conhecer melhor mais um conselheiro que tomou posse recentemente. Mestra em Direito, juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ex-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, 53 anos. Renata Gil tomou posse no CNJ em fevereiro deste ano. Vamos às origens da conselheira. Eu sou filha de uma professora, de um policial. Estudei em escola particular porque minha mãe era professora, então eu era bolsista. E morei a vida inteira em Niterói, que é uma cidade um pouco do interior assim do Rio de Janeiro, onde eu construí todo o meu grupo de amigos, né, todas as minhas relações sociais. E quando eu passei no vestibular, eu fui para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E aí que eu desenvolvi um novo tipo de perspectiva, o que eu queria efetivamente ser. Eu pensava em ser advogada. Quando eu entrei na UERJ, eu já mudei um pouco do enfoque para o concurso público, porque era uma faculdade que tinha uma formação muito grande para essa área pública. E eu acabei, né, me focando na parte criminal, gostava muito, então queria fazer concurso para delegado, para o Ministério Público, e acabei fazendo prova para magistratura. E a minha primeira prova para magistratura eu fui aprovada.
a trajetória profissional da conselheira. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à comunidade onde eu trabalhava, à sociedade, e eu era muito inconformada, aliás, eu sou muito inconformada com algumas coisas de dentro das instituições, com algumas injustiças, e eu achei que eu tinha voz e preparo para representar os meus colegas, isso lá na AMAERJ, quando eu fui presidente na Associação do Rio. Depois eu acabei no cenário nacional, trabalhando em muitas frentes aqui, combate à corrupção, lavagem de dinheiro, conheci muita gente do COAF, Banco Central, Receita Federal, e entendi que eu tinha um ambiente em Brasília e que eu podia ajudar a magistratura nessa área, e eu resolvi me candidatar e fui a primeira candidata mulher e a primeira mulher eleita presidente da AMB. Os planos para o CNJ. O meu trabalho nesses 2 anos vai ser fortalecer a atuação do presidente Barroso em tudo que ele achar que eu posso contribuir com essa vivência, essa experiência que eu tenho, e atacar de frente problemas graves que a gente tem na agenda das mulheres, das meninas, como essa grave crise que a gente tem na Ilha do Marajó, trabalhar um pouco da educação das mulheres, como elas podem recorrer ao sistema de justiça quando elas tiverem seus direitos violados, quando sofrerem violência, as mulheres no sistema prisional, tudo que estiver relacionado a mulheres, eu pretendo trabalhar com políticas públicas, né? E isso é um perfil que é muito meu, fica tudo registrado aqui no Conselho, no SEI, no sistema, política pública com prazo de entrega, com início, meio e fim, com meta e com ação a ser fiscalizada, né, pelos meus pares e pela sociedade. O que é o direito? Hoje significa justiça social. É importantíssimo o papel do direito para a entrega para essa sociedade brasileira que tem 33 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, 100 milhões de pessoas que não têm acesso à rede de esgoto, 35 milhões de pessoas que não bebem água potável. É através da justiça que a gente faz as entregas, que a gente salva vidas com vacina, como a gente salvou na pandemia, que a gente entrega medicamento para as pessoas que precisam, para que elas não morram, que a gente mantém o hospital aberto. É essa justiça que eu acredito. Direito está intimamente ligado à justiça social. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora na rádio e na TV Justiça. E até a próxima semana.